Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, celebrando a grande festa da transfiguração do Senhor. Quero convidar você a voltar o seu olhar para o Cristo transfigurado. Vamos meditar e refletir a palavra do Senhor, que é luz para as nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 10. Marcos 9, do versículo 2 até o versículo 10, que diz: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos celebrando a transfiguração do Senhor e nós escutamos esse relato muito forte, muito bonito do Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, embora ele seja muito objetivo, ele consegue dizer com muita clareza tudo o que aconteceu naquela montanha chamada Tabor. Jesus pega ali os seus 3 discípulos, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, e leva-os para esta montanha, e ali ele realiza uma coisa chamada de transfiguração. Transfiguração. Jesus toma aspectos gloriosos, celestiais, divinos. E acontece uma teofania. O que é uma teofania, Frei? Teo quer dizer Deus, fania, manifestação. Uma manifestação de Deus. Aparece Moisés, que significa ali a lei. Aparece Elias, que significa os profetas. Jesus é o centro, portanto, a lei e os profetas apontam para Jesus. E desce ali uma nuvem. A gente sabe que a nuvem é sinal da presença de Deus. Lá, quando Moisés peregrinou 40 anos com o povo no deserto, tinha uma nuvem, né? Ali, guiando, conduzindo, uma coluna de fogo ali, mostrando por onde eles deveriam ir. Então, a nuvem aqui simboliza a presença de Deus, tanto que essa nuvem os envolve e da nuvem sai uma voz, a voz do Pai. Este é o meu filho. Tudo converge para Jesus. Escutai-o. Escutar no sentido de obedecer. Dê ouvidos a ele. E de repente, tudo passou. Os discípulos estavam ali com muito medo, diante de toda aquela glória, diante de todo aquele esplendor, diante de toda aquela luz. E Jesus faz isso por quê? Jesus quer dar um showzinho? Não. Jesus estava a caminho de Jerusalém com os discípulos. Jesus já havia dito para eles o que iria acontecer.
olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele afirmou, tanto que Pedro disse, isso não vai acontecer contigo, lembra? O evangelho de ontem. Então, Jesus antecipa para aqueles 3 discípulos um pouquinho, vamos dizer assim, uma palavra bem, né, uma amostra grátis do que seria a ressurreição. Uma vez eu vi uma pregação muito bonita de um padre que ele dizia, para que os discípulos não se escandalizassem com a desfiguração da cruz, Jesus então se transfigura, antecipa a sua glória antes de todo o sofrimento da desfiguração na cruz. Então ele se transfigura porque depois ele iria se desfigurar. Ele iria ficar totalmente flagelado e os discípulos com certeza iriam se escandalizar. Então ele antecipa para os discípulos um pouco da sua glória, o que iria ser evidente depois da cruz. Então, meu povo, hoje nós somos convidados a ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz do Pai. Esse é o meu filho, escutai-o. Tudo aponta para Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Ele é o nosso absoluto. Ele é o sentido da nossa vida. Que lugar Jesus tem ocupado na minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas vontades? O Evangelho hoje aponta exatamente para essa centralidade de Jesus. Que lugar Jesus ocupa na minha vida? E não adianta dizer, ai, ele é meu tudo, mas você não dá tempo para ele. Você não tem tempo para rezar, você não tem tempo para ir na missa, você não tem tempo para parar para poder meditar o Evangelho, você não tem tempo de rezar, você não tem tempo de servir. Como é que você diz que ama? Dedicar tempo é uma das melhores formas de dizer que ama. Então, hoje, pare e reflita. Será que eu estou ouvindo esse mandato do Pai? Porque aqui não foi um pedidozinho não, tá? O Pai disse, este é o meu filho, escutai-o. É uma ordem, é um mandato. Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser realmente ter sentido para a nossa existência, se a gente quiser de fato ser um discípulo, ser um verdadeiro seguidor de Jesus, a gente precisa escutá-lo. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos esta graça de termos os nossos ouvidos aguçados para escutar a Tua voz. E não somente escutar, mas guardar no coração e principalmente buscar praticá-la no nosso dia a dia. Dai-nos esta graça. Dai-nos esta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Quero pedir que você agora curta, comente, compartilhe esse vídeo. Eu fico muito feliz, às vezes eu leio aqui os comentários. O que você entendeu? O que o Evangelho de hoje te ensinou? Comenta aqui embaixo. Eu sempre gosto de ler e me faz muito bem saber que você entendeu esse Evangelho e que ele vai com certeza fazer a diferença na sua vida. Alguém está precisando que você compartilhe esse Evangelho com ela, tá? Então não deixe de fazer isso. Até amanhã, se Deus quiser.